Eu sou o professor Augusto e este é um vídeo de língua portuguesa. Neste vídeo eu vou contar para vocês uma história. É a história do João Vitor. Este é o João Vitor. Ele era um menino muito disposto, muito alegre. Ele era um menino que gostava do mundo. Gostava da música, gostava do canto, gostava de ver os bichos, gostava de fazer amigos. João Vitor era um menino que vivia muito. Vivia feliz, vivia pensando e vivia sonhando. Às vezes, o mundo lhes dava muito obstáculo. Às vezes as coisas eram um pouco difíceis para João Vitor. Mas ele vivia e vivia feliz. Ele gostava muito de parque. Às vezes ele ia nos parques, e os parques tinham os brinquedos que não serviam muito bem. João Vitor gostava muito de ver a água, de ver o mar. Quando ele ia na praia, o ambiente também não recebia muito bem. Mesmo assim, João Vitor vivia, era alegre e sonhava. Um dos sonhos de João Vitor tinha a ver com as estrelas. Ele olhava para o céu à noite, via aquele tanto de estrela brilhando. Estrelas, estrelas, estrelas. E João Vitor queria estar entre as estrelas. Ele queria estar no meio daquele brilho e sentir a alegria de compartilhar o espaço com as estrelas. Um dia, João Vitor estava no seu jardim, olhando para as flores que sua mãe plantou. Quando de repente ele viu 2 estrelas no seu jardim. João Vitor ficou muito curioso. 2 estrelas? Que coisa mais incrível! E foi conversar com elas. Conversou, admirado e muito sorridente. E perguntou a elas como é que elas foram parar no seu jardim. Então elas lhe contaram que um belo dia elas estavam lá no espaço, sobre o céu, admirando a terra, e que elas sonhavam em conhecer as flores. Que então elas tiveram um plano. Nesse plano, elas iriam esperar que um cometa passasse, iam se abraçar à cauda do cometa e vir em direção à Terra, transformando-se em estrelas cadentes. E foi assim que elas fizeram. Esperaram pelo cometa, agarraram-se à cauda dele e desceram para a Terra. Chegando na Terra, encontraram o belo jardim na casa de João Vitor. João Vitor ficou encantado com essa história. E ele também teve uma ideia. Se elas puderam vir do céu até o seu jardim, será que ele poderia ir do seu jardim até o céu, até o espaço, encontrar com as outras estrelas? Conversando com elas, elas gostaram bastante da ideia e depois de apreciarem aquele belo jardim, resolveram voltar para o espaço. O cometa voltou. João Vitor assoviou, ele esperou e todos subiram pela cauda do cometa. João Vitor e suas 2 amigas estrelas. O cometa os levou para o céu, para o espaço, para o reino das estrelas. E João Vitor por ali ficou um tempo, vivendo entre elas, admirando-as, conversando, contando para elas os seus sonhos e ouvindo também sobre o que elas sonhavam. Este menino aqui é o João Vitor. Ok? João Vitor é uma criança com deficiência. Ele precisa de uma cadeira de rodas para ele se locomover de um lugar para o outro. Há lugares que ele consegue ir que o recebem muito bem. Há alguns lugares que é um pouco mais difícil, porque os lugares não são acessíveis. João Vitor gosta muito do mar.
Mas quando ele quer ver a praia, ele quer ver o mar, a areia não ajuda muito. Ele não consegue chegar tão bem aos lugares que ele gostaria. Quando ele vai no parque, ele se admira muito com a beleza, com o movimento dos brinquedos. Mas poucos são os brinquedos em que ele consegue acessar. Quando os lugares, quando o mundo tem os seus espaços que não são acessíveis, que não permitem o acesso das pessoas, por diversos motivos, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com mobilidade reduzida, isso vai afetar a vida dessas pessoas e pode gerar sentimentos tristes na pessoa. João Vitor conseguia viver a sua vida como um menino feliz e sonhador, mas ele percebia esses obstáculos que eram gerados para ele diariamente. Hoje eu tenho uma proposta para vocês de produção de texto. Vamos pensar nas pessoas com deficiência. Pessoas que são surdas, pessoas que não enxergam ou que têm uma baixa visão, pessoas que são autistas, pessoas com síndrome de Down. Essas pessoas todas na nossa sociedade. Onde elas estão? Você convive com essas pessoas? Você é uma dessas pessoas? Você tem amigos que são pessoas com deficiência? Você tem familiares que são? Você tem? Não tem? Você conhece ou não conhece? Por que não conhece? Convive ou não convive? Por que convive? Por que não convive? Deixo aí essa reflexão. Pense sobre isso. Será que nós estamos convivendo harmoniosamente? Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência? Será que nós temos alguma atitude que colabore para que os espaços sejam mais acessíveis para as pessoas? Fica aí essa reflexão. Na atividade de hoje, eu quero uma produção de texto. Mas eu não quero um texto tão simples, eu quero um texto com começo, meio e fim. Entender o que é começo, meio e fim na hora de produzir um texto é importantíssimo. Mas é algo um pouco difícil de entender quando nós estamos começando as nossas produções. Se eu fizer um texto grande e falar que uma parte é o começo, que a outra parte é o meio e a outra é o fim, quer dizer que realmente é isso? Não. Não basta ter um texto e chamar cada parte de começo, meio e fim. O começo tem que ser de determinado jeito, o meio tem que ter determinadas características e o fim também. Quando eu conto para vocês a história do João Vitor, primeiro eu apresento quem é o João Vitor. Isso é o começo do texto. Eu faço uma introdução. Quem ele é, como ele é, as coisas que ele gosta. Isso é o começo de um texto. No meio do texto, eu vou falar sobre o encontro do João Vitor com as estrelas. Então, no meio do texto tem que ter um acontecimento. Se no início eu descrevo quem são os personagens, como que o personagem é, no meio vai ter o acontecimento. Esse acontecimento tem que ser alguma coisa que gerou a história. Se o João Vitor não encontrasse as estrelas, não teria esse meio da história. Sem esse meio, não teria o fim. Lá na história do João Vitor, começo, apresento o João Vitor, falo sobre ele e sobre a vida dele. No meio, eu vou contar sobre esse encontro do João Vitor com as estrelas. Isso é o meio da história. E aí como que a história termina? Termina com João Vitor e as estrelas indo para o céu. Então isso é o fim. Precisa ter algo no meio, um acontecimento no meio. E aí quando esse acontecimento tiver o seu desfecho, quando esse acontecimento finalizar, é que a história vai ter um fim. Ok? Falando assim é um pouco difícil de entender. Então, a gente vai pensar no que eu disse e vai tentar elaborar o texto. Sempre pensando nisso. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, cada um com as suas características. Vocês vão escrever para mim uma história sobre uma pessoa com deficiência. Pode ser qualquer deficiência. Qualquer que seja a deficiência, o personagem principal dessa história tem que ter uma deficiência. Vocês escrevem o texto e mandam para mim a fotografia para que eu possa ler e avaliá-lo.
ok? Pensem bem antes de produzir o texto. Antes de começar a escrever, já imagina a história. Já imagina como que o personagem vai ser, como que vai ser os sentimentos dele, como que vai ser a vida dele. Já pensa isso para colocar no começo. E aí já imagina o que vai acontecer. O que vai ser o grande acontecimento dessa história. Já imagina esse acontecimento que na hora que você for escrever, você vai usar ele no meio do texto. E já imagina também o final. Qual que vai ser o final dessa história? Aonde que você pretende chegar com essa história? Qual que vai ser o final desse conto? Já imagina isso antes de escrever. E aí, quando você for escrever, vai ser mais fácil. Ok? Nós vamos fazer muitas produções de texto durante o ano para a gente ir melhorando cada vez mais. Ok? Então, por hoje é isso. Aguardo vocês com o texto e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tenhamos todos um ótimo dia.